E como que você vê? Porque, por exemplo, até o dia eu e Marco Antônio aqui discutimos sobre... Eu estava até acompanhando o teu vídeo, falando sobre o orgulho de ser negro e tal, e aí você colocou diferentes perspectivas das quais me fizeram refletir. E aí a gente pega... Pô, a publicidade ela vai também se apropriando dessas causas que vão entrando na moda. Sim. E tal. Isso, o conceito até de racismo estrutural entrou na moda, né? E passou a ser dito como uma verdade absoluta e tal. O que é um completo absurdo, só um asterisco. O livro que fez esse belíssimo favor de popularizar... Silvio Almeida? O Silvio Almeida. Mas assim, nas primeiras páginas do livro está escrito com todas as letras que o livro não se propõe a desenhar um conceito. Ele diz assim, olha, eu não vou te dar o conceito. No entanto, eu parto da premissa de que tudo é racismo estrutural. Então, vejam só vocês, ele não diz pra mim o que é. Ele não dá pra mim uma categoria. Ele não tá dizendo pra mim, ó, o racismo estrutural é. Ele não fala isso e, ao mesmo tempo, ele fala que tudo é racismo estrutural. Até eu. Tudo vou fazer meu doutorado em cima disso. Vou falar, olha, eu não vou dar um conceito pra vocês, mas tudo aí que eu falar é. E acabou. É um absurdo isso, mas desculpa, só pra deixar muito claro. Mas aí até a gente pegou, porque, por exemplo, essas pautas entram na moda, a publicidade se apropria, a gente passa a ver mais negros até nos comerciais, né? Sim. Passou até, esses movimentos passaram a ter uma voz maior e tal, e de certa forma eu falei, eu acho isso legal, o fato do negro estar no comercial mais tal. Mas ali tem talvez uma diferente perspectiva que você estava dizendo, que é uma coisa, é a identidade... do negro, que talvez isso seja, sim, legal aí nesses movimentos, mas ali passa a ser a fidelidade, mais algum elemento que você deu ali no que eu estava acompanhando da tua teoria, né? Então, o que acontece? Assim, a gente de fato viveu o darwinismo social na nossa sociedade. Quando a gente teve o golpe da República, as ideias eugenistas, elas ganharam muito poder dentro da nossa nação. Ao contrário do que a militância negra fala em relação à monarquia, a monarquia ela não tinha esse caráter racista. Se ela tivesse, inclusive, esse caráter racista, ela não tinha ajudado no processo de abolição. Sim. Porque foi uma das coisas que impactou no golpe dela. Ou seja, ela tirou no próprio pé, por assim dizer. Então, assim, ela não tinha... Inclusive, a gente tem um grandíssimo nome, que é o André Rebouças, que ele era amigo pessoal. Ele era amigo pessoal. Eu conhecia desde criança a família real. Ele era amigo pessoal. Inclusive é o nome da nossa avenida. Exatamente. O José do Patrocínio, ele era amigo pessoal da família real. Ele tinha uma amizade. Inclusive, quando a família real parte, ele funda o isabelismo e ele fundou uma coisa chamada Guarda Nacional Negra, que era uma guarda que tinha como proposta proteger a família real pós-abolição, porque estava um rebuliço o país. Sim. Então, assim, ao contrário do que a militância fala, a monarquia não tinha essa característica racista. O que a gente também tem que levar em consideração é que existem ordens sociais vigentes. Por exemplo, atualmente, a ordem social vigente é que uma mulher pode ser libertina. Ela não vai ser tão julgada assim como como se ela fosse uns 50 anos atrás. Que bom, entende? Né? Eu discordo, mas tudo bem. Não é bom, porque a libertinagem... Não, a libertinagem gera um problema de cunho, inclusive, psicológico para a mulher. Durkheim explica isso, né? Um ato, ele nunca é isolado. Se você está criando a vulgaridade, está aumentando numa sociedade, a imoralidade está aumentando na sociedade, todo mundo vai colher as consequências disso. Mas, enfim, é outro assunto. Então, a gente teve, de fato, esse darwinismo social com essa ascensão da república, né? Mais uma vez, golpe, intervenção militar, dá merda. E aí deu merda. A gente pode chamar darwinismo social de engenharia social também, você acha? Eu acho que sim, porque tinha um projeto de engenharia por trás, que aí era esse o objetivo, branquear a população. Então, o que os eugenistas pensavam? Olha, nós temos raça, que na verdade não temos raça. Exato. Não existe raça. Exato, a raça é humana. Exato. Aí você vem, os darwinistas falam, olha, nós temos raça, e essa raça, os darwinistas, os eugenistas, eles faziam uma separação por cultura. Então, você é da cultura tal, eles faziam uma separação genética. Você tem determinadas características que são superiores às outras. E as inferiores eram as características negras. Então, a gente tem uma população que está ali sofrendo de golpe republicano junto com todo o resto do país. E aí a gente tem uma ciência que está dizendo que essa população, de fato, é inferior. Isso fomenta uma cultura racista.
Então, de fato, existe isso. E esse racismo que a gente vive até hoje, esses casos que a gente pega de racismo, vem daí. Dessa ideia, surge disso, certo? Então, de fato, eu tenho uma construção da identidade pejorativa. As pessoas negras se enxergam de maneira inferior, porque toda a sociedade está dizendo isso. Olha, existe, de fato, uma inferiorização. Então, nesse sentido, surgir um movimento que combata isso é um movimento de contracultura. E, nesse caso, é super válido. Porque é uma cultura pejorativa, é uma cultura que está trazendo danos para toda a sociedade, especialmente para o negro, mas para toda a sociedade. Então, é nesse sentido que surge de reafirmar a identidade. Então, o movimento negro, ele vem daí. O movimento negro é muito difícil da gente traçar o começo. Si, né? É muito difícil a gente traçar o começo, porque, por exemplo, sempre teve revolta, da escravidão e tal. Mas a gente pode pegar, fazer um recorte temporal e colocar aí, começo do século XX, então vem aí essa frente do movimento negro. E aí eu sempre cito, porque é um dos meus prediletos, existe a Frente Negra Brasileira, que ela foi fundada em 33, outubro de 31, pelo Arlindo Veiga dos Santos. O Arlindo, ele também era monarquista, ele era tradicionalista, ele era católico mesmo, estava disposto a passar na porta estreita. E aí tem todo um movimento de você falar que aquele negro é cidadão. Então, assim, você é sim um cidadão brasileiro. Você está ali no mesmo nível que uma pessoa branca. E é incentivado o tempo todo essa ideia de cidadania brasileira, de nacionalismo e tal. E aí, hoje em dia, se você pegar um texto para ler sobre a Frente Negra Brasileira, vocês vão encontrar chamando o Arlindo de fascista. Porque um dos slogans do Arlindo era Deus, Pátria, Raça, porque o contexto dele era de eugenia, então ele precisava colocar raça. Então era Deus, Pátria, Raça e Família. E aí o Arlindo, ele se tornou fascista. Mas